Olá, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com você no nosso devocional Gota a Gota. E a série que nós vamos fazer nesses dias tem o seguinte tema: como viver uma vida extraordinária. Eu acredito que você gostaria muito de viver uma vida extraordinária. E nós vamos estar pensando sobre isso. Eu tenho aqui no meu celular, acabei de fazer uma pesquisa agora, sobre alguns significados da palavra extraordinário. Significa aquilo que não é usual, que não é costumeiro. Você está preparado para essas mudanças? Significa incomum, anormal, até mesmo estranho, a palavra extraordinário, inesperado, insólito, inusitado, inusual, mirabolante. Então eu quero estar falando nesse nosso devocional Gota a Gota sobre como viver essa vida extraordinária. E eu quero que você prepare o seu coração, porque de verdade eu acredito que o extraordinário vai acontecer na sua vida. É alguma coisa que pega o ordinário e que vem como o sobrenatural. Nós vivemos uma vida natural, mas quando Deus vem sobre nós, então as coisas naturais se transformam em coisas sobrenaturais. As coisas impossíveis se transformam em coisas possíveis. Aqueles que estão vivendo em fraquezas se transformam em pessoas fortes. Aqueles que não poderiam fazer, conseguem fazer, conforme diz Hebreus capítulo 11, que pessoas da fraqueza tiraram suas forças, que venceram reinos, que fecharam a boca de leões, que apagaram a força do fogo. São coisas extraordinárias, porque algo extra vem sobre nós, que normalmente somos ordinários. E aí, Deus vem com esse extra, e a nossa vida se transforma em uma vida extraordinária. Deus tem algo extra para a sua vida familiar. Deus tem algo extra para o seu ministério. Deus tem algo extra para a sua vida profissional. Deus tem algo extra para a sua vida financeira. Deus tem algo extra para o seu chamado. Deus tem algo extra para o seu coração. Então nós vamos estar pensando nesse devocional quais são os passos que nós devemos dar para termos uma vida extraordinária. E eu sei que o seu coração está queimando para você poder ter uma vida extraordinária. Quando a gente lê na Bíblia Sagrada, lá em Atos capítulo 17, e no versículo de número 6, a gente lê assim: estes homens que têm transtornado o mundo chegaram também até nós, dizendo que César não é o Senhor, mas sim que um tal defunto chamado Jesus é o Senhor. Então as pessoas que estavam transtornando o mundo, não é colocando o mundo de cabeça para baixo, porque o mundo de cabeça para baixo já está, mas é colocando o mundo na sua situação normal, pelo poder da presença de Deus. As pessoas daquela cidade de Atos 17, aonde chegaram os apóstolos, eles disseram: esses homens que têm transtornado as cidades, os lugares por onde eles passam, eles chegaram aqui também. Eles estão transtornando tudo aonde eles passam, porque eles estão dizendo que não é César, o Curios, o Senhor, mas sim Jesus de Nazaré. E são pessoas assim que conseguem ser extraordinárias. São pessoas assim que transtornam. Aonde eles chegam, se tem morte, vira vida. Se tem esterilidade, começa a ter saúde. Se tem enfermidades, começa a ter cura. Se tem pobreza, começa a chegar a prosperidade de Deus. E eu sei que nesse devocional Gota a Gota, nessa série que nós vamos fazer, Deus trará o extra sobre você. Deus pode tornar você uma criança extraordinária, um jovem extraordinário.
Deus pode transformar você uma mulher extraordinária, um homem, um senhor, um ancião extraordinário, um profissional extraordinário, um pregador, um professor, um aluno. Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Quando o extra dele vem sobre nós, então coisas diferentes começam a acontecer com a gente. Quando a gente chega em Atos, capítulo 19, e o versículo de número 11, se você quiser anotar isso, porque é interessante. O que é milagre? Milagre é uma coisa que o médico não pode fazer. É extra médico, extra medicina. Milagre é uma coisa que advogado não pode fazer. É uma coisa que o juiz não pode fazer. São milagres. Milagres é uma coisa que somente Deus pode fazer. Então milagre, chama-se milagre por causa disso. Porque está fora de nós. É uma coisa extra. Agora leia o que está escrito em Atos capítulo 19 e o versículo de número 11. Diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, ou seja, era Deus fazendo, mas através, por meio, tinha um canal humano, tinha um instrumento que Deus estava usando para fazer. E Atos 19:11 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Isso é maravilhoso, não é? Mas não para por aí. O texto diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Milagre já é um milagre. Agora imagine milagres extraordinários, que é uma coisa que tem mais potência do que um próprio milagre. Porque Paulo pregava, colocava as mãos, orava, e as pessoas eram curadas e libertas dos espíritos malignos. Mas aqui, a unção era tão grande na vida de Paulo, que as suas vestes, os aventais, os lenços que Paulo usava, ele não precisava nem estar pessoalmente. A Bíblia fala que esses aventais eram levados e os enfermos eram curados e os endemoniados eram libertos. Não precisava estar nem mesmo presente a pessoa do apóstolo Paulo, mas sim roupas que ele usava, lenços que ele usava. Tamanha era a presença e a unção na vida desse homem. Era de verdade milagres extraordinários. Você está preparado para isso? Para viver o extraordinário e para ver Deus se manifestando em você, Deus se manifestando através de você? Quando assim acontece, você de verdade vai saber que é extra, que não pertence a você, é através de você, mas é uma coisa extra, é uma unção dos céus, é um poder dos céus, é uma coisa é sobrenatural, não é humano, não é com sabedorias humanas, com graus acadêmicos, com seminários, com filosofias, com estudos, com conhecimento, que tudo isso é muito importante, mas são coisas ensinadas pelo Espírito, atitudes tomadas pelo Espírito, ações reveladas pelo Espírito, feitos realizados pela unção do Espírito. Então, Atos 19:11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. O Espírito Santo é o mesmo. Não existe dois Espíritos Santos, nem três, nem cinco, só um. Então, o mesmo Espírito que habitou na vida de Paulo, ele habita na sua vida também. Você está preparado? Eu vou terminar essa nossa primeira parte convidando você para nos acompanhar nessa nossa nova série de devocionais gota a gota, como viver uma vida extraordinária. Eu vou terminar em Atos capítulo 28. Paulo teve um naufrágio e ele chegou em uma ilha. E as pessoas dessa ilha, os nativos dessa ilha o receberam. As pessoas foram salvas, o navio se destruiu e as pessoas foram salvas através dos escombros do navio. As pessoas da ilha receberam Paulo, receberam os soldados, receberam os prisioneiros, 276 prisioneiros. Então acenderam uma fogueira porque estava chovendo, estava frio.
E Paulo então foi pegar um pouco de gravetos para ajudar essas pessoas a manter a fogueira acesa. E quando ele pega esse monte de gravetos e ele vai jogar na fogueira, uma serpente, uma víbora, ela sai do meio da fogueira e ela pica o apóstolo Paulo. E não apenas pica ele, como ela fica pendurada na mão do apóstolo Paulo. E o texto diz que todos da ilha ficaram olhando assustados para Paulo. E diz a Bíblia que Paulo pegou essa víbora e ele sacudiu essa serpente no fogo. Ele sacudiu essa cobra no fogo. E eu e você precisamos também, quando você vive uma vida extraordinária, isso não significa que a serpente não vai atacar você e tentar envenenar você. Ela pode até tocar em você, ela pode até morder você, ela pode até jogar veneno para você. Só que existe o fogo do Espírito Santo e você vai sacudir. Tem uma tradução que diz assim: ele sacudiu a bicha no fogo, ele sacudiu a cobra no fogo. E é assim que você vai fazer no poder do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Todo mundo da aldeia ficou olhando para Paulo, esperando ele inchar e cair morto. Então, se prepare, que quando você começar a viver uma vida extraordinária, você também vai ser alvo de muitos golpes, de muitas ciladas, de muitas armadilhas, de muitos ataques, e as pessoas vão esperar a sua derrota, vão esperar a sua morte, vão esperar você inchar, vão esperar você cair. Só que quem tem o extraordinário vive de forma sobrenatural. A Bíblia diz que Paulo continuou firme e não aconteceu nada, de forma que os homens da ilha disseram: esse cara só pode ser um Deus, porque a justiça não o deixa viver e agora uma víbora vem e o mata e pica ele para que ele possa morrer, mas esse cara não morre. E Paulo foi um instrumento de Deus para levar cura e libertação. Pode ler Atos capítulo 27 e capítulo 28. Há muitas pessoas dessa ilha, dessa aldeia, porque o sobrenatural de Deus estava sobre a vida dele, por isso ele se transformou em um homem extraordinário. Se prepare, porque no nosso devocional Gota a Gota eu vou estar pensando com vocês, usando a vida de Abraão como exemplo, sobre alguns passos que a gente deve dar se a gente deseja viver o extraordinário ou sermos uma pessoa extraordinária em um mundo em que a maioria das pessoas vivem apenas no ordinário. Deus te abençoe. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo, curta, comenta e vamos juntos levar essas boas novas para que as pessoas vivam uma vida extraordinária. Deus te abençoe.